Algo incrivelmente estranho está acontecendo. Uma misteriosa perturbação gravitacional está alterando nosso sistema solar. Júpiter agora está em rota de colisão com o Sol. O que acontece quando um gigante gasoso colide com um ainda mais gigantesco? Como seria a jornada de Júpiter até o centro do sistema solar? O Sol se tornaria ainda maior e mais poderoso? E como isso poderia ser uma situação de risco de vida para nós aqui na Terra? O que aconteceria se o Sol engolisse Júpiter? Antes de assistir à maior colisão na história do nosso sistema solar, seria bom explorar algumas das maneiras pelas quais esse evento poderia ocorrer. Para que Júpiter colida com o Sol, algo realmente extraordinário precisaria acontecer. Sua órbita precisaria ser drasticamente alterada por uma perturbação gravitacional. E não qualquer perturbação, mas uma absolutamente massiva. Os culpados mais prováveis seriam uma estrela errante ou um buraco negro passando perigosamente perto do nosso sistema solar. E esses objetos teriam que ser realmente enormes, pelo menos algumas vezes mais massivos do que o nosso Sol. Ao derivarem pelo espaço interestelar, eventualmente interagiriam com o campo gravitacional de Júpiter. E considerando que Júpiter é cerca de 318 vezes mais massivo do que a Terra, seu campo gravitacional é extenso. E quer essa estrela errante ou buraco negro o puxe em uma direção ou transfira uma grande quantidade de energia cinética, isso tornaria a órbita de Júpiter cada vez mais excêntrica. Mas há um grande obstáculo aqui. De alguma forma, esses gigantescos objetos errantes teriam que passar no momento exato, o momento em que só impactariam Júpiter. Caso contrário, não seria o único planeta em nossa vizinhança a sair de órbita e se dirigir para uma morte iminente por calor. Após alguns bilhões de anos orbitando o Sol, a uma distância média de 778 milhões de quilômetros, Júpiter começaria a mergulhar em direção à nossa estrela. Mas isso não aconteceria da noite para o dia. Poderia levar anos, décadas, talvez até mesmo séculos. O gigante gasoso precisaria viajar essa distância incrivelmente vasta, acelerando cada vez mais sob a imensa atração da gravidade do Sol. Esse processo é conhecido como decaimento orbital em espiral e resultaria em Júpiter orbitando em espirais cada vez mais apertadas, até alcançar o esquecimento. A próxima fase dessa destruição planetária ocorreria quando Júpiter estivesse perto o suficiente para ser despedaçado. Isso é conhecido como limite de Roche, e para um corpo tão grande quanto Júpiter, começaria quando estivesse a menos de 900 mil quilômetros do Sol, a uma distância tão próxima. O planeta ficaria trancado por maré, assim como Mercúrio. Isso significa que ele faria apenas uma rotação completa em seu eixo para cada rotação completa ao redor da estrela. Mas, para que isso ocorra antes que o planeta comece a se desintegrar, suas velocidades de rotação também precisariam passar por mudanças significativas. Atualmente, Júpiter faz uma rotação completa a cada 10 horas. Mas, para ficar realmente trancado por maré a essa distância, ele precisaria mais que dobrar sua velocidade de rotação. Se isso acontecesse, apenas um lado de Júpiter ficaria sempre voltado para o Sol, e cada um dos lados experimentaria diferentes níveis de atração gravitacional, com o lado diurno ou próximo sendo cada vez mais esticado. Júpiter não mais se pareceria com uma esfera gasosa gigantesca. Em vez disso, teria uma forma mais alongada e elíptica. Você quase pode imaginar Júpiter passando pelo processo de ser espaguetificado, como acontece quando um objeto cruza o horizonte de eventos de um buraco negro. Embora isso seja um pouco menos extremo, mas isso não significa que não seja o fim dos tempos para o nosso maior vizinho. Sua atmosfera seria arrancada, formando um anel brilhante de poeira e gás ao redor do Sol. Isso é chamado de disco de acreção. E é aqui que o mergulho existencial de Júpiter se tornaria realmente interessante. Tanto o planeta quanto o Sol são compostos principalmente de hidrogênio e hélio.
Então, à medida que Júpiter é absorvido, o Sol ficaria maior e mais poderoso? Bem, considerando que o nosso planeta já está aquecendo em um ritmo perigoso, isso poderia soar alguns alarmes para você. Mas não se preocupe muito, essa colisão não está prestes a mudar muito em termos da produção de energia do Sol. Por maior que Júpiter seja, ele é apenas cerca de 0,1% da massa do Sol. Então não estamos falando de uma mudança muito perceptível. Por um curto período, o Sol ficaria um pouco mais brilhante, enquanto converte toda a energia de Júpiter. Esse seria o primeiro efeito que todo esse cenário teria aqui na Terra. Você seria agraciado com um pouco mais de luz solar durante o dia, e o céu noturno ficaria um pouco mais brilhante, enquanto você assiste aos últimos dias de Júpiter antes dele desaparecer no Sol. O maior efeito viria do gigantesco buraco gravitacional que Júpiter deixaria em nosso sistema solar. Por bilhões de anos, ele agiu como um aspirador cósmico, atraindo cometas e asteroides de todas as formas e tamanhos. Sem sua presença, a Terra se encontraria exposta a perigo de maneiras completamente novas. As chances de impactos de grandes objetos conhecidos como matadores de planetas aumentariam, e esse seria um dos maiores riscos existenciais para todas as formas de vida em nosso planeta. Mas as probabilidades são apenas probabilidades, certo? Sempre poderíamos nos encontrar na trajetória de um desses objetos cósmicos. Pergunto-me quais deveríamos temer mais. Talvez um desses asteroides pudesse acabar atingindo a Lua. Bem, isso poderia ser difícil para o nosso correspondente espacial. Mas a gente pode conversar sobre isso em um próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Até a próxima!